Abrindo mais um plantão de dúvidas com o professor Fernando Landulfo. Se você quer mandar uma dúvida para ele responder, deixa aqui nos comentários do vídeo, mande no nosso inbox das redes sociais ou envie um e-mail para autoacademico@gmail.com, certo, professor? Certíssimo, Lali. Vamos ajudar os nossos seguidores, os entusiastas e, é claro, os guerreiros das oficinas. Primeira pergunta de hoje, professor. No programa anterior nós falamos sobre cuidados com veículos que estão estacionados há muito tempo, né, que vão ser parados e que estão sendo tirados dessa situação de imobilidade há muito tempo, né, semanas, meses. E o José Muniz deixou a seguinte pergunta: estou recuperando a minha saúde, meu carro está parado, porém estou ligando ele uma vez por semana. Professor, estou fazendo certo? Em primeiro lugar, melhoras. Espero que você se recupere logo. Com relação ao seu carro, primeira pergunta que eu vou te fazer: quanto tempo ele ficou parado? Antes de você dar a primeira partida após a hibernação, você verificou se esse óleo lubrificante do motor não estava muito tempo parado? Esse óleo não envelheceu? Segundo, e com relação ao líquido de arrefecimento e com relação ao fluido de freio, são coisas que a gente precisa tomar um certo cuidado. Principalmente motor. Partida em motor que ficou muito tempo parado, geralmente é uma partida crítica. Não só por causa do óleo, como também o combustível que ficou na linha. Esse combustível pode oxidar, sabe o que pode provocar? Eu já vi isso. Cola a válvula na sede. E aí é complicado, hein? Complicadíssimo. Então, quanto tempo esse motor ficou parado? Ele ficou sem combustível na linha? Eu recomendo para você que coloque um combustível novo nesse sistema e deixe funcionar um bom tempo com esse combustível novo. Quanto a ligar o veículo uma vez por semana, perfeito. O ideal também seria movimentar ele um pouco para frente e para trás, para que a transmissão e o diferencial também sejam lubrificados. Se não fica lubrificado só a parte de baixo, a parte de cima o óleo escorre todo e não é lubrificado. Também tem a questão dos pneus, né? Que os pneus eles correm risco de ovalização se o carro não for suspenso. A bateria também corre risco de se descarregar caso sejam feitas muitas partidas curtas, né? Que não dê tempo de chegar uma alimentação na bateria, então ela corre esse risco de descarregar. São pontos de atenção também, né? E os freios. Pode haver até uma colagem das lonas no freio de estacionamento. Então, tirar o veículo de uma hibernação é um trabalho que precisa ser feito com muita calma, muito critério, senão você pode estragar o carro. No programa anterior, nós falamos sobre arrefecimento, líquido de arrefecimento. Vamos voltar a falar num futuro bem próximo, mas por enquanto vamos responder algumas das perguntas que vocês deixaram lá no nosso vídeo anterior. O Claudemir diz: prefiro não correr o risco e utilizar o líquido de arrefecimento concentrado. Aí os leitores, os nossos amigos seguidores questionaram ele porque o líquido concentrado sozinho não pode ser utilizado, e ele se explicou depois dizendo: ele utiliza o pronto uso original Honda. Professor, para quem ainda não entendeu, explica um pouquinho o que é um líquido de arrefecimento concentrado, o que é o diluído, o que é a água desmineralizada, a água de torneira. Explica para a gente um pouco mais desse cenário, por favor. Vamos lá. O que é um fluido ou um líquido concentrado? É um líquido onde eu tenho os componentes químicos necessários para elevar o ponto de ebulição, diminuir o ponto de congelamento, promover todas as proteções necessárias, no entanto, na sua forma concentrada, ou seja, uma grande carga química num pequeno volume. Para preencher todo o sistema, eu preciso diluir, ou seja, pegar esse produto concentrado, que não pode ser utilizado puro, porque senão é superdosagem, e diluir em água. Que água? Preferencialmente uma água desmineralizada. O que é uma água desmineralizada?
é aquela que não contém nem sais minerais e nem produtos químicos. Por exemplo, cloro, flúor, que tem na nossa água tratada pela concessionária. E por que isso? Porque existe aí um costume de se afirmar que se a água não for desmineralizada, os sais minerais, assim como os aditivos químicos introduzidos pela concessionária, vão neutralizar o aditivo. Isso é verdade? Não sei. Como assim, professor? O senhor não sabe? A questão é a seguinte: para eu poder vir diante de vocês e fazer uma afirmação, eu preciso ter um embasamento técnico-científico. Ou seja, ou está em algum livro, ou estar em trabalhos acadêmicos resultantes de testes de laboratório. Até o presente momento, me apresentar algum? Não. Então, o que eu costumo afirmar é que, dependendo do que tem na água utilizada, pode haver algum efeito sobre os aditivos. Pelo sim, pelo não, melhor usar a água desmineralizada. O que é o fluido pronto? É aquele que já vem diluído da fábrica, pronto para uso. Ele já vem na diluição certinha, concentrado, água desmineralizada. É só abrir e introduzir no sistema de arrefecimento. Também é importante a gente notar que fluidos prontos para uso existem de diversos tipos também, e também em proporções de diluição diferentes, né? Existem carros que pedem 50-50, existem carros que pedem 60-40, outros 65-35, outros são orgânicos, outros inorgânicos. Então é muito importante que vocês sigam o que está no manual do veículo, ou então consultar uma concessionária da marca do seu veículo, para que vocês saibam qual é o líquido de arrefecimento necessário para aquele veículo, em qual diluição e de qual tipo. Então não é qualquer pronto para uso que serve para seu veículo, você tem que ficar muito esperto com isso. Outra coisa importante, cuidado com essa história de cor. Não existe qualquer norma técnica que afirme que cores significam composições. Isso vem de cada fabricante. Então, o que vale é a especificação do fluido. E claro, como disse o Lali, a diluição recomendada pelo fabricante. As cores que vocês veem nos aditivos não passa de um mero corante. E é apenas adicionado a título de marketing, a título de comercialização por cada marca, e cada marca utiliza apenas as suas regras. Não existe qualquer padronização de cor no mercado com relação à composição. Ou seja, o amarelinho, o vermelhinho, o rosinha, nenhum deles quer dizer que é compatível com o amarelinho, vermelhinho, rosinha de outra marca. Comentário do César Eduardo. Eu já usei muito água de torneira no arrefecimento, mas sempre fervi a água antes por alguns minutos em panela de inox destampada para evaporar o cloro. Isso seria suficiente para tornar a água de torneira melhor para uso no arrefecimento, professor? Não vai fazer quase que efeito nenhum. Realmente, você eliminou o cloro. Você ferveu, você elimina o cloro. Agora, e os outros sais que estão lá dentro? Não vão sair dessa forma. Sairiam por destilação, até mesmo uma bidestilação. Eliminou o cloro, mas melhorou a qualidade da água? Não sei. Precisaria um teste de laboratório comprovando se houve ou não uma melhora. Água de poço, água de ar-condicionado, que o pessoal costuma utilizar aí como uma alternativa, tem alguma eficiência comprovada? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Pelo contrário, água de chuva, que o pessoal costuma falar, é uma água ácida e carregada de metais pesados. Logo, não tem vantagem absolutamente nenhuma. E nem desvantagem, porque, como eu já disse, não tem trabalho acadêmico ou livro que afirme categoricamente que existem
vantagens, desvantagens e quais são. E enquanto não houver uma prova sólida, uma prova acadêmica, científica sólida, o meu posicionamento será sempre de ficar no campo da possibilidade, nunca da certeza. Pergunta do Juan Afonso. Olá, pessoal. O caso dos dissipadores de calor de câmbio, utilizados em alguns motores da linha Jeep anteriores aos atuais, eles deram problema por conta do cloro da água da torneira, certo? Não sei. Não tenho certeza disso. Quem disse que não foi um problema de dimensionamento? Quem disse que não foi um problema de escolha de material? Quem disse que não foi um problema de fabricação? Quem disse que não foi um problema de aditivação do fluido? Eu não tenho certeza de absolutamente nada. Ninguém fez uma perícia científica em cima desses trocadores de calor. Então, nada se pode afirmar com absoluta certeza, a não ser que a negligência na troca do fluido impactou negativamente na conservação desses componentes. E por manutenção aqui que você está dizendo, a gente também pode interpretar o velho hábito do motorista brasileiro de completar o líquido de arrefecimento apenas com água. Isso também diminui em muito o poder do aditivo que está no arrefecimento, né? Não tenha dúvida. Às vezes, por um micro vazamento, o sistema é selado. A princípio, não deveria diminuir o nível de água. Mas se houver micro vazamento, o que o pessoal costuma chamar aí de vazamento cosmético, o nível vai abaixando bem devagarinho. Ao invés de completar com o aditivo pronto, ou melhor, o líquido pronto, começa a colocar água, mesmo água desmineralizada. O que vai começar a acontecer? A concentração de aditivos começa a cair. A concentração cai a um ponto e não protege mais o suficiente. Começa a atacar o componente. E os trocadores de calor, tais como o radiador e esse trocador de calor do câmbio, que é água, né, costumam ter paredes muito finas de metal, né? Muito finas. São componentes bem delicados. Então, todo cuidado é pouco. Qualquer saída de especificação pode acarretar em desastre. Matheus Rossini, professor. Uma dúvida sobre a temperatura de saída do fluido de arrefecimento do radiador. Por que a água sai relativamente quente do radiador? Não era melhor sair mais fria? O objetivo não é dar choque térmico. Eu quero jogar fora o calor excedente. Quem foi que disse que motor frio trabalha bem? O motor não tem que trabalhar nem pelando, nem gelado. Ele tem que trabalhar a uma determinada temperatura. A função do radiador é jogar para o ambiente o calor excedente, o que está a mais. Por isso que a água volta ainda a uma certa temperatura. Por que ela não volta ainda mais fria? Porque a quantidade de área de troca de calor que seria necessário seria muito grande. Então, aquela área restrita disponível no automóvel é aquilo que se necessita para se jogar o calor excedente fora e manter o motor na temperatura adequada. O sistema de arrefecimento, ele não resfria o motor, ele controla a temperatura de funcionamento. Exatamente. Próximo comentário do Célio Maximiliano, mais uma vez participando aqui do Plantão de Dúvidas. Boa noite, acredito que o problema da água de torneira é o cloro. Não tenho estudo sobre isso, mas os cabeçotes de alumínio que aparecem para soldar têm indício de que é o cloro que atacou o material. Isso tem alguma procedência? Você tem alguma informação a respeito, professor? Não. Da onde você tirou que foi o cloro? Qual é a evidência? Você fez algum exame metalográfico? Você fez algum exame molecular e encontrou resquícios de cloro ou de sais de cloro nas fissuras que você teve que soldar no cabeçote? Cuidado. Você tem que ter certeza do que você está falando. Eu não tenho certeza. Pode ter sido cavitação, pode ter sido um monte de coisa e não um cloro.
Eu não tenho certeza disso para afirmar. Desculpa, mas não vou concordar com você, não. Mudando um pouco de assunto, professor, o Vinícius Caixeta. Professor, desde 2023, a linha atual da Chevrolet, Onix, Tracker e Montana deixou de vir com o filtro de combustível externo ao tanque, aquele que se trocava a cada revisão. Agora, o filtro de combustível já é integrado ao módulo da bomba. Minha pergunta é: como não há recomendação de troca desse filtro no manual atualmente, não há risco dele se saturar a ponto de prejudicar o fluxo de combustível? Não é só a GM que utiliza esse tipo de filtro. Tem outras marcas também, a Mercedes é um. Inseriu o filtro dentro do módulo da bomba e a vida útil desse conjunto é de 250 mil quilômetros, estimada. Então, desde que você não utilize um combustível muito sujo, né? Vem nós a qualidade, De novo. de novo, a qualidade do combustível. Ele deveria durar um bom tempo. Deve haver lá no programa de manutenção preventiva do veículo uma época onde se troca o conjunto completo. Mas a curto prazo, se o combustível tiver uma qualidade razoável, ou seja, não tiver muito particulado nele, não haveria risco. E isso não é novidade no mercado brasileiro. Alguns veículos dos anos 2000, 2010 já vinham sem filtro externo. Então foi algo que já aconteceu. Não é usual, tá? Mas realmente é algo para se ficar de olho e a gente recomenda consultar a concessionária da Chevrolet para saber mais sobre a manutenção desse filtro. A gente não conseguiu essa informação a princípio, mas a gente só pode admitir que, como o professor falou, a manutenção do filtro seja prevista com o conjunto completo da bomba de combustível, pescador, todo o módulo que fica dentro do tanque. Próxima pergunta do Rodrigo. Professor Landulfo, sistema de aterramento dos veículos. Um tema que muitas vezes ninguém lembra até que ele se apresente, gerando problemas nos sistemas de injeção, ECU, BCM, etc. Enfim, quais recomendações você nos apresenta quanto aos cuidados com este sistema de aterramento? Adorei a pergunta. Pomba, que pergunta legal de chão de oficina. Primeiro lugar, você tem que conhecer onde são os pontos de aterramento. Então, primeira recomendação, pegue o circuito elétrico do carro e localize os pontos de aterramento. Depois, sabendo onde eles estão, vá um por um, aplique lá um torque na fixação, juntamente com um limpa-contato de boa qualidade. Principalmente se ele estiver oxidado ou sujo. A aplicação de um produto vai com certeza melhorar a condutividade dessa conexão. Próxima dúvida do Rodolfo. Meu concunhado Augusto tem um Nissan Versa motor 1.6, 16 válvulas, flex, ano 2013-14, câmbio manual de 5 marchas, importado do México. O carro está agora com 110 mil quilômetros rodados. Ele me pergunta algumas questões sobre o carro, dentre elas. Primeiro, professor, quando se deve trocar a corrente de sincronismo do motor e seu respectivo esticador do referido carro, considerando que o manual do proprietário dele não informa nada a respeito disso? Realmente, o manual de proprietário não vai trazer esse tipo de informação. Se existe uma troca prevista, ela está no plano de manutenção preventiva da fábrica. Então, em uma determinada revisão, essa corrente e os seus tensionadores deverão ser trocados. Segunda pergunta, deve-se inspecionar o estado da corrente de comando e do esticador de corrente de comando a cada quantos quilômetros? Realmente, não existe essa informação em manual do proprietário. Por quê? Porque a inspeção desses componentes envolve desmontagem do motor. O que eu faria? Eu não conheço as especificações da Nissan, mas o que eu faria? Corrente e tensionador? Algo em torno de 100 mil quilômetros. Então aqui com 110 mil, o carro você já considera em momento já de troca? Considero. Seria interessante dar uma olhada e ver a situação que está esse tensionador e essa corrente. E como se trata aqui de metal,
eu acho interessante que ele leva no especialista, porque uma correia, por exemplo, correia de borracha, é fácil você ver se tem desgaste, porque fica marcado de uma forma mais evidente. Agora, metal é uma coisa um pouco mais criteriosa, uma coisa que exige um pouco mais de critério por quem está olhando. Então, um mecânico especialista, a concessionária especialista na marca, quem não está acostumado com o dia a dia de manutenção, às vezes pode ter uma interpretação equivocada acerca aí da visualização da peça. Então, a gente recomenda, né, levar, já está na hora então, né, e 100 mil quilômetros, de se examinar esse sistema. Esse sistema em outras marcas a gente também não vê nos manuais com uma preventiva determinada por quilômetros para ser feita, né? Então o mais indicado é realmente levar na concessionária, levar no mecânico especialista na marca para ele poder examinar esse sistema. São sistemas considerados long life, ou seja, para a vida toda do motor. Mas tem um pequeno detalhe nessa história. Não só nessa marca eu não tenho experiência, mas em outras marcas, quando examinado preventivamente, mesmo não estando previsto, quando foi examinado, foi encontrado desgaste. E a troca dos tensionadores foi necessária. E as guias de encosto dos tensionadores não são metálicas. E dependendo do lubrificante que foi utilizado, sim, pode ter havido desgaste prematuro. E como diz o ditado, prudência, dinheiro do bolso e canja de galinha nunca fez mal a ninguém. E a terceira pergunta dele é justamente sobre a especificação de óleo. O manual do proprietário do referido carro recomenda apenas a viscosidade de óleo do motor 10W40, mas o dono do veículo está usando o 5W30 da Mobil. Ele me disse que fez essa escolha porque no ano posterior ao do carro dele se usava o óleo 5W30 ao invés do 10W40. Está certo utilizar óleo menos viscoso que o especificado só porque no ano posterior foi adotado esse óleo menos viscoso, professor? Se não houver um boletim técnico da Nissan dizendo isso, não, está errado. A especificação tem que ser obedecida. A não ser que, por alguma razão técnica, outras montadoras já fizeram essas trocas. Houve essa mudança. Se não houve, negativo. É a viscosidade original recomendada. Tem que tomar cuidado também, porque essa época de transição 2013, 2014, 2015 é uma época de transição da linha Versa da fabricação mexicana para a fabricação brasileira. Eu não me recordo nesse momento que a gente está gravando quando exatamente ocorre essa divisão, então pode ser uma mudança de especificação, uma atualização para o modelo brasileiro, mas a gente não sabe também se outras peças dentro desse motor não foram atualizadas também. Outro ponto importante, você perguntou sobre a corrente de comando, o tensionador da corrente de comando costuma ser hidráulico. Então, ele está trabalhando diretamente atrelado à viscosidade do óleo. Então, é um pouco perigoso mexer na viscosidade sem ter certeza de que ela está recomendada para aquele ano modelo do veículo. Então, não é muito prudente mexer nessa especificação, não. De forma alguma, pode perder pressão hidráulica e a corrente começar a bater. Se for o mesmo part number de tensionador, pode ser que não tenha problema. Agora, se mudou o part number de tensionador, se mudou a especificação, se houve atualização nesse motor, nessa transição da fabricação mexicana para a fabricação brasileira, pode dar problema. E a última pergunta de hoje do Márcio Fidelis Fonseca. Professor Landulfo, parabéns pelo conteúdo. Tenho um Peugeot 208 grife automático 2014, motor EC5 1.6, 16 válvulas. No manual diz para utilizar o óleo 10W40 ou 5W30. E há 3 anos com o carro estou sempre usando o 5W30, trocando em oficina especializada. Da última vez que eu fui à concessionária, me informaram que a Peugeot agora recomenda o óleo 0W30 para esse motor e que eles não poderiam colocar outra viscosidade. Acabei aceitando e autorizei a troca da viscosidade. Será que eu fiz errado? Devo voltar para o 5W30 ou continuar com o 0W30, professor? Se a fábrica recomendou, não há o que discutir. Use aquilo que a fábrica recomendou, ainda mais foi trocado na concessionária. Exato. Eles são totalmente responsáveis
pelo que acontecer com o seu motor. E também a especificação de viscosidade que mudou foi só a frio, né? Só a viscosidade Winter. Né? Agora, se fosse um 0W20, por exemplo, aí a gente poderia até questionar, porque seria um pulo muito grande lá do 10W40 que você mencionou aqui para um 0W20. Mas como só mudou a viscosidade Winter, e realmente a Peugeot, depois que virou Stellantis, agora está padronizada com as recomendações da Mopar, né, que é a fornecedora de peças e fluidos, e realmente o óleo que eles têm recomendado para os seus motores é o 0W30 da Mopar, né, e deve ter sido o seu caso também, o 0W30 da Mopar na concessionária. Então, só mudou o Winter, e com certeza é de uma classificação de desempenho superior ao 5W30 que você estava utilizando antes. Então, com a anuência da concessionária, feito serviço na concessionária, você está coberto aí de qualquer coisa que possa acontecer com o seu motor. Obviamente, se você guardou todos os recibos e documentação, mas a princípio é uma troca de viscosidade confiável nesse caso. Claro, foi feito pelo fabricante. E agora venhamos e convenhamos, um comentário nosso aqui. O que a especificação Winter vai influenciar no nosso clima? Muito pouca coisa. E se você quer deixar uma dúvida aqui para o professor Landulfo, deixa aqui nos comentários do vídeo, mande os nossos inboxes ou escreva um e-mail para autoacadêmico@gmail.com. Até a próxima!